Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui, com o Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, obcecados por filmes de terror como que fala? Esqueci a palavra, como que é? E sui generis. Sugêneres. A obsessão está em alta, senhoras e senhores. Está em cartaz o filme Obsessão. Filme este que retrata um jovem. Os jovens. Ele é obcecado pela sua colega de trabalho. Ele gosta muito dela. Ele gostaria de namorar com essa moça. E aí ele tem lá um objeto, adquire um objeto que você tem que fazer um pedido, né? E aí parece que ali na hora dele pedir o trem dá ruim, ele quebra um negócio, enfim. E aí ele tem o pedido atendido. Qual era o pedido dele? Que essa moça ficasse obcecada por ele, né? Ele quer ficar com ela e tal, não sei o quê. E aí o pedido dele vai ser atendido. Muito que bem. Agora aguenta. E aí temos um filme de terror com uma mulher completamente biruleibe, infernizando a vida deste homem, mortalmente falando, porém merecido, porque quem pediu foi ele. Desde lá dos tempos do Aladim, a gente já sabe tomar cuidado com o que deseja. Né? O gênio da lâmpada lá te dá 3 desejos, mas você tem que formular muito bem para não se dar mal. Igual aquele filme Mestre dos Desejos, lembra? Também, sim. Que é um gênio, né? Um djinn lá da mitologia do Oriente Médio, lá, não sei exatamente de que país, mas isso é para a pessoa aprender que se a coleguinha não quer saber de você, é porque você não é interessante para a coleguinha. Não adianta você fazer o curso lá do Juliano Casarré e achar que tá certo, que tem mesmo que ficar. Não, deixa cada um na sua. Eu não tenho uma raiva daqueles negócios que tem que você vê na rua, aquele negócio de amarração, sabe? Bicho, a pessoa não quer, supera. Infelizmente, é o que mais tem por aí, né? Porque é mais fácil a pessoa fazer um trabalho para a pessoa querer do que ela fazer um para não querer. Não é, né? Curioso isso. Então, eu fico sempre pensando assim, eu vejo, quando eu converso com esse tipo de pessoa, né? De pessoas que fazem, ou que têm conhecimento de negócio de amarração e tal, eu sempre fico ali vendo os valores que as pessoas gastam para fazer esse tipo de coisa. E assim, tem casos de gente que gastou 60 mil reais, 100 mil reais. E eu fico pensando, por que você não pega essa porcaria desse dinheiro, vai viajar, vai conhecer um boy ou uma mulher que te interesse, entendeu? Vai ficar gastando dinheiro para fazer amarração para aquele Jurandir. Tenha santa paciência. Cara, que dá pra gastar em puteiro, drogas. E o termo é amarração, que já é um negócio que tem um peso, né, da coisa, assim, de prisão mesmo, né? O próximo é cadeado, corrente, sei lá. É um negócio esquisito. Não, gente, não quer. Como dizia um amigo, quem não quer, tem quem quer. E aí eu fiquei sabendo que esse povo místico, que quem faz esse negócio de amarração, fica preso na pessoa, e aí... Você anda com cada pessoa, viu? Olha, cada gente que eu entrevisto, você não tem ideia. E aí o que acontece? Fica preso na pessoa, e aí parece que a pessoa fica 7 anos amarrada naquilo, e aí nada dá certo na vida da pessoa, entendeu? Nada dá certo na vida da pessoa. Eu acho é pouco. 7 anos é pouco. Então, eu acho uma loucura esse tipo de coisa. Sinceramente, pega esse dinheiro, meu bem, vai viajar. Quem tem 100 mil reais pra gastar nisso, tem dinheiro pra viajar, sabe? Pra conhecer gente nova. Deus o livre. Você pode gastar com programa, você pode gastar com droga, com terapia, com videogame, com comida, com tudo que faz você se distrair e esquecer a pessoa. Até isso passa, gente. E ficar feliz, né? Isso é passageiro. Essas coisas... a vida é tudo que nem é um ônibus. Tirando o motorista e o cobrador, o resto é passageiro. O resto é passageiro, exatamente. Frases de muito efeito, né? Surgindo nesse início de programa hoje. Esse programa é um verdadeiro biscoito da sorte, né? Você nunca sabe que frases vão sair desse... De repente, você tem aí um leque de expressões incríveis pro seu dia a dia.
É sabedoria em cada... E a Obsessão está em cartaz nos cinemas. Eu quero assistir. Foi muito bem comentado, muito bem falado esse filme. Sim, um amigo meu disse que é bom, hein? Me recomendou, falou pra eu ir ver no cinema, que compensa. Isso para você receber esse tipo de indicação no cinema hoje... Tem que compensar mesmo, porque gastar um dinheiro... Pra ficar vendo luzinha de celular? Então. Se falou, eu acredito. Quero muito assistir, quero muito ir no cinema ver. E aí a gente pensou, já que Obsessão está em cartaz, que outros filmes de terror tratam desse tema tão atual? Esse tema que não sai de moda, né? Esse tema que não sai de moda porque todo mundo fica obcecado por alguma coisa em algum momento da vida. Uns de forma saudável, outros não. Como aqui é filme de terror, claramente não é nem um pouco saudável. Não vamos ter nenhum aí obcecado pela saúde, obcecado pela paz mundial, obcecado pelo bem-estar animal, não. Não, infelizmente não é isso que acontece. Bom, eu começo falando de um filme que não é bem de terror, mas ele é um suspense com elementos de terror, que se chama The Fan, ou Fã, que no Brasil... O ventilador? Que no Brasil tem o nome de Estranha Obsessão. É um filme que saiu em 1996, tem um elenco que, olha, vou falar pra vocês... O carro-chefe aqui, né, os dois principais, é o Robert De Niro e o Wesley Snipes. Wesley Snipes, que ficou obcecado em sonegar imposto nos Estados Unidos. Pra quem não lembra desse grande momento, né? Mas esse filme, gente, ainda tem o Jack Black, o John Leguizamo, o Benício Del Toro. Então, só pra vocês terem aí um gostinho dessa obra. Não sei se vocês já assistiram, mas vale a pena conferir. Conta a história do Jill, que é o personagem do Robert De Niro. Ele é um cara fracassado, assim, um vendedor que não deu muito certo na profissão, emocionalmente instável, porque senão não tem filme, né? E ele, gente, ele é obcecado por beisebol. E ele é muito fã de um jogador chamado Bobby Rayburn, que é o personagem do Wesley Snipes. Esse cara é um recém-contratado de um time de São Francisco. Tipo um pica, assim, um astro e tal, não sei o quê. E aí o Jill, como não tá fácil pra ele, nem financeiramente, nem emocionalmente, saúde mental tá no chinelo, ele começa a olhar pra vida do Bob e achar que ele é amigo do Bob. A gente vira e mexe e vê uns casos assim na vida real, né? Do cara que acha que sim. amigo da Paola Oliveira, e aí ele fica stalkeando, que nem teve aquele caso também da Bjork. Isso, teve um caso da Ana Hickman, que o cara achou que na cabeça dele que ele namorava a Ana Hickman, olha que coisa louca. Também teve um caso com a Isis Valverde, que o cara tava querendo casar com alguém, e ele achou que a Isis Valverde era uma ótima esposa pra ele. Ele só não perguntou pra ela, né? E aí ele resolveu perseguir ela. Você entendeu? Então, assim, infelizmente, esse tipo de transtorno existe na vida real. E é o caso aqui do Robert De Niro. Ele começa a olhar pra vida do Bob como algo pessoal. Só que aí o Bob começa mal a temporada, né? Enfim, questões ali do time e tal. E a obsessão do Jill começa a se transformar numa paranoia. E ele quer ajudar o Jill, afinal de contas, ele quer ajudar o Bob, porque afinal de contas ele acha que ele é amigo do Bob. Ele acha que ele conhece o Bob. Ele acha que eles são parça. E o que ele começa a fazer? Começa a eliminar qualquer coisa que atrapalhe, ou que ele acha que pode atrapalhar o sucesso do jogador. Isso inclui o quê? Pessoas. Isso aqui na mão do Neymar hoje em dia resolvia metade do problema dele. Pois é. E aí ele parte para uma violência descabida, mata pessoas, enfim. E aí o Bob, depois de um tempo, começa a perceber que tem um fã que é completamente biruleibe, né? Extremamente perigoso, e que esse sujeito tá invadindo a vida dele. E aí tem o desenrolar da história. Eu gosto desse filme, ele é bem feitinho, assim, bem honesto. E ele trata desse comportamento absurdo que a gente vê nos dias de hoje. Tem um final meio trágico, mas é um final meio esperado para esse tipo de obsessão.
E tá todo mundo super bem, né? Um filme com De Niro, dificilmente você vai achar que tá ruim. E o Wesley Snipes também tá ótimo, enfim. Vale a pena vocês procurarem. E é daquela safra de thrillers ali dos anos 90 que tem vários bem legaizinhos, assim. Aliás, falando em mexer com fã e tal, você edita pra mim aí a parte que eu falei do Neymar, que eu não quero ninguém invadindo a minha casa e cozinhando o meu coelho, não. Pelo amor de Deus. Tem uns doidos. Tem uns escapa-marchas, Qual filme você traz, Rô? Eu vou falar aqui quando a gente fala de terror e obsessão, né? É a epítome deste tema, que é o Misery, filme lá de 1990, que aqui inclusive se chama Louca Obsessão, baseado no livro do Stephen King, que é um baita de um livro aqui, é um baita de um filme que conta a história do Paul Sheldon, que é um escritor famoso, né? Um dos poucos personagens do Stephen King que é um escritor famoso. Ele não costuma trabalhar muito com isso. Que ele escreve uns romances daqueles tipo Sabrina, né? Aqueles água com açúcar ali, com uma personagem chamada Misery Chastain. Daí o nome original, que é o Misery. É uma brincadeira ali, porque a miséria vai vir depois. E depois que ele termina de escrever o último, que seria o último livro da personagem, né? Ele bota numa sacola e tá indo levar pro editor, né? Tá indo lá para entregar pro editor o manuscrito. Ele acaba sofrendo um acidente no caminho e é resgatado por uma mulher que é fã dessa personagem, do escritor e dos livros. Nesse meio tempo, enquanto ele tá lá inconsciente do acidente, a Annie Wilkes, aqui é magistralmente vivida pela Cat Bates. Cat Bates, ganhou um Oscar até por esse... Sim, ganhou. Maravilhosa. Por esse filme. Memória, né? Cat Bates. Ela tá lá, né, esperando o cara melhorar, resolve fuçar na sacola dele, acha esse manuscrito, lê e descobre que a personagem de quem ela é tão fã, que significa tanto para ela, acabou morrendo. Aí ela surta. Ela vai fazer o Paul escrever um livro novo, dizendo que tudo aquilo ali tinha sido um sonho, alguma coisa assim, para trazer a Misery de volta do jeito que ela quer. E aí ela vai usar as formas mais não ortodoxas possíveis, né? E aí o Paul vai percebendo que a Annie é um pouco fora da casinha, tem um parafuso a menos, né? Para usar aqui um eufemismo. E ela vai obrigar ele, assim, ao ponto de, enquanto ele está melhorando, ela vai lá e piora ele, né? Tem um momento, assim, agoniante nesse filme que envolve esse tipo de ação aqui que ela comete, que envolve uma marreta e tornozelos, né? Quem já assistiu sabe. E é um filmaço, uma das grandes adaptações do Stephen King ali, talvez, sei lá, top 5, né? Na minha humilde opinião, top 5, e faz muito sentido aqui dentro desse tema. Inclusive o Stephen King pode ou não ter colocado ali alguns elementos autobiográficos nessa história, né? Nunca saberemos. Mas hoje em dia esse filme está mais, como que fala? Mais relevante do que nunca, né? Com essa coisa dos fãs que acham que são donos da obra, né? Tem aquele pessoal a Marvel, por exemplo, a Disney, que vai lá e faz o filme exatamente do jeito que o fã quer, sabe? Vai lá e poda toda a criatividade ali dos autores e tal. Eu acho que esse filme, hoje em dia, o pessoal torceria pela Cat Bates? Pela Annie. Deus do céu, eu tenho um pouco de medo disso também, porque fica limitando muito a criatividade das pessoas. As pessoas esquecem que é uma adaptação, não é literal, não é um documentário, é uma adaptação. E assim, adaptação pode ser, meu bem, qualquer coisa. Sim, não, o fã é dono. Dono não. Porque a galera perdeu a noção. Perdeu a noção, o povo vai lá, briga com os atores, briga com os... Nossa, é uma doideira. Ameaça de morte. Ameaça de morte, Enfim, vai aqui, ó. Cat Bates fazendo escola. Grande Cat Bates. Cat Bates não, Annie Wilkes fazendo escola. Eu vi esses dias que o ator que vai fazer a série do Harry Potter, que vai ser, que
nos filmes era um ator branco e agora vai ser um ator negro. Uhum. E ele foi ameaçado de morte. Quer dizer, a série nem estreou, você entendeu? Ele foi contratado, quer dizer, não foi nenhuma escolha dele, ele foi contratado. E ele foi ameaçado de morte. Ele foi, você entendeu? Então, assim, é tão sem noção que eu falo, gente, vocês estão precisando de lavar uma louça, vocês estão precisando ajudar a mãe em casa, né? Ajudar uma ONG. Porque vocês estão com muito tempo livre, não é possível. Tem aquela mocinha que fez um dos Star Wars, acho que o 9, que é uma... Eu não lembro da personagem dela. Assim, a personagem dela realmente não serve pra nada no filme. É um personagem tosca, assim. É um personagem, sei lá, na verdade eu acho que os 3 últimos filmes de Star Wars foram muito mal escritos. E essa personagem, ela é muito subaproveitada, e o pessoal, os fãs, fizeram com que ela abandonasse a internet. Ela sumiu da internet por conta dos fãs de Star Wars. Não é culpa dela, a culpa é de quem escreveu aquela porcaria. E ainda assim, se o cara escreveu mal, você simplesmente não consome, dá nota baixa no IMDb, no Letterboxd, e é isso. Bom, falar em loucura, vou falar de May, esse filme que saiu em 2002 e que criativamente tem o nome de Obsessão Assassina, né? Tudo com obsessão, é louca obsessão, estranha obsessão e obsessão assassina. Não sobrar dúvida nenhuma do tema do filme, né? Exato. O filme em inglês se chama May, que é o nome da moça, e aqui a gente vai conhecer a história dela. Ela é uma menina que nasceu... Ela nasceu tipo estrábica, assim, um dos olhos dela é meio virado, assim, sabe? E aí ela sofreu muito bullying quando criança, por conta dos olhos e tal. Então ela era uma garota muito tímida, solitária, socialmente deslocada, sabe? E aí ela ficava mais em casa, porque, enfim, criança é cruel, vocês sabem. Sim, ixi. E aí, a única amiga que ela tinha era uma boneca. Já começa por aí, porque quando sua única amiga é uma boneca, meu bem... Sempre é, né? Tipo uma Annabelle. Quando você fica adulto, não é normal. Mas ela tinha essa boneca. E a boneca também era de gosto duvidoso, tá? Não era uma boneca bonita pra caramba, que você fala, nossa, que boneca linda. Não, não é. E aí, o que acontece? A gente vai acompanhar um pouco da vida dela na infância pra entender, né, esse isolamento, enfim, todos esses... As consequências, né, do bullying que ela sofreu e tal. Enfim, na vida adulta, porque a May cresce, aí a gente vai ver ela adulta, ela tá tentando se conectar com as pessoas, tá tentando fazer amizade, tá tentando se encaixar na sociedade ali, coisa que ela nunca conseguiu fazer. Ela era May, cresceu, virou CEO. Virou CEO, E aí ela começa a se relacionar com um cara esquisitíssimo, assim, que também não me parece ser a melhor pessoa do mundo, que é o Adam. E depois também desenvolve ali uma amizade com uma menina chamada Polly, que é uma colega de trabalho dela e tal. E ela acha que vai dar tudo certo. Só que não, né, gente? Ela não vai. E aí, nessa tentativa aí de se encaixar na sociedade, é engraçado que ela vai observando partes específicas das pessoas. Da mesma forma que eu acho que as pessoas observavam ela, né, o olho dela, ela tem uma obsessão por essas partes, assim, por mãos, olhos, pescoços, né, e ela vai meio que tentando montar na cabeça dela quem seria esse amigo perfeito, essa companhia perfeita pra ela, né. Aí o que acontece? Tudo dá errado. Tipo, esse relacionamento com o Adam, uma grande merda. Com a Polly, essa grande amiga, porra nenhuma. Ela faz o quê? Surta, porque senão não tem filme. E ela entra num surto psicótico e ela começa a matar pessoas e remover partes dos corpos pra ela fazer a pessoa ideal que ela acha, entendeu? Que seria bom pra ela. E aí ela vai meio que montando essa pessoinha pra ela, assim, sabe? Uma pessoa para chamar de sua. E aí tem todo o desenrolar dessa história. Tem a Anna Faris no elenco. E aí é aquele lance, né? Se você não tem um amigo, você faz um, né? Faça você mesmo. Do it yourself levado ao... É meio que isso. E aí, depois vocês vão ter que assistir o filme pra saber aonde vai parar essa psicose aí, dessa maluquice da May. Mas é um filme de terror bacaninha, assim. Tem até uma pitada de humor, assim, meio... Enfim. Mas ele trata bem dessa obsessão, desse trauma, né? Como as pessoas reagem ali
na vida adulta ao que aconteceu com elas na infância. É bem legal, procurem. Teu próximo, Rô? Um filmaço, né, de 2010, dirigido por Darren Aronofsky, que é Cisne Negro. Belezura de filme, uma paulada. E antes que alguém comente, Cisne Negro é um filme de terror, sim. Sim. É um filme de terror, sim. E ele conta a história da Nina, né, que é a Natalie Portman, personagem da Natalie Portman, que é uma bailarina perfeccionista que é escolhida para interpretar tanto o Cisne Branco quanto o Cisne Negro, né, que é o título do filme, na montagem do Lago dos Cisnes. E ela é uma menina muito certinha, assim, muito CDF, né, disciplinada, tal, reprimida, que vive ali meio que sobre a tutela, né, a mão de ferro da mãe dela. Que é outra meio maluca também, né? Que é outra ali também, né? Meio que vai naquela pegada das mães que colocam as filhas para ser bailarina, né? Você lembra que tinha uma época que isso era moda, né? Hoje em dia não sei se acontece ainda, mas tinha uma época que todo mundo que queria ser bailarina não foi, jogava a criança para ser e forçava como se a criança estava muito afim, né? E é a mesma coisa com escolinha de futebol. Aí o diretor dessa montagem do Lago do Cisne acha que ela vai conseguir fazer o Cisne Branco, que é uma coisa mais inocente, mais angelical, mas que ela não conseguiria interpretar o Cisne Negro, que é mais agressivo, mais sensual. Então são lados opostos. E por ela ser reprimida, disciplinada, por conta da criação que ela leva, ela é muito fácil de ocupar o espaço do Cisne Branco, mas essa parte do Cisne Negro precisaria aflorar dela. Aí entra em cena a Lily, que é a personagem da mocinha, que eu esqueci o nome também. Mila Kunis. Minha memória hoje está impressionante. A personagem da Mila Kunis, que é uma bailarina mais espontânea, mais sensual, tem uma malemolência ali e tal. Malemolência é maravilhoso. E é verdade, ela tem uma malemolência, errado não tá. Uma malemolência, né? E ela acaba despertando ali uma inveja e até uma pitada de desejo na Nina, né? Ela coloca para fora toda aquela repressão que ela tinha. A Lily vai lá e faz com que a Nina exponha esse lado obscuro dela, esse lado cisne negro que estava escondido. E aí ela começa a perder o contato com a realidade, ela tem um pouco de body horror ali, onde ela se vê fisicamente se transformando nesse cisne negro e tal. E é um filmaço, assim, ele mistura body horror, mistura terror psicológico, tem um pouco de Carrie ali, né, nessa coisa da mãe. Tem várias coisas num filme que é 10 de 10. Pelo menos na minha humilde opinião, é um filme 10 de 10. Pra mim também é um filme 10 de 10. Eu fiquei muito impressionada com a Natalie Portman, tanto que ela ganhou o Oscar por esse filme, porque... Ganhou, chutando bundas aqui. Porque realmente o que ela fez ali é de cagar de bom, assim, é um negócio fora da curva, real, e essa obsessão pela perfeição que existe em todas as áreas, né? Eu acho que não precisa ser nem de esporte, nem nada artístico, mas a obsessão pela perfeição, ela leva a caminhos, assim, inomináveis. E o que acontece com a personagem dela durante o filme é realmente chocante, porque você mergulha dentro da loucura, né? Você vai junto com ela ali. Ela tá vivendo, você tá vivendo junto aquela loucura, e você fala, aonde isso vai parar para... naquele final maravilhoso, apoteótico, que a gente não vai dizer aqui, caso você não tenha assistido, acho que todo mundo já viu o Cisne Negro, mas enfim, não vamos falar o final, e aquela frase que ela deixa no final, assim, que é maravilhoso aquilo, acho que sintetiza bem o que é esse filme, e a hora que esse filme terminou, eu falei, caraca! Sim, como diriam os jurados de aqueles bailes de carnaval que tinha antigamente, sabe, lembra? Concurso de fantasia, um desbunde. Um desbunde, sim, um desbunde, maravilhoso. É muito maravilhoso o Cisne Negro.
Bom, antes de falar o meu último, que depois tem o próximo do Rodrigo também, eu vou lembrá-los da Darkflix, que é o único serviço de streaming do Brasil focado em filmes de terror, ficção científica e fantasia. Tem de todas as décadas, de todos os gêneros, subgêneros do terror. É muito legal, um catálogo gigante que custa R$ 9,90 por mês, é um preço bem simbólico, não tem propaganda. E você assina e vai ser feliz, tá? Você pode ver na televisão através de aplicativo, tem também você pode ver no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, onde você quiser, porque é muito simples. Darkflixplus.com.br é o site. Você entra lá, tem as informações, você faz o seu cadastro, põe ali bonitinho, pronto, deu o play, vai ser feliz. E te dou essa grande dica também para você seguir no Instagram a Darkflix Plus, que é Darkflix Plus BR, porque lá eles colocam a agenda da semana, as novidades dos filmes que estão entrando, a agenda do mês, e todo dia tem um filme entrando na Darkflix, então vale a pena você também seguir o Instagram para não perder nada. Então vai lá, darkflixplus.com.br, e o Instagram é o darkflixplusbr. Eu vou falar de um filme que eu gosto e que ninguém gostou, só eu. Não sei, talvez só eu tenha gostado. Não, mas sabe por quê? Eu vou explicar, eu tenho o meu ponto. É um filme que saiu em 2007, é com Jim Carrey, e ele se chama Número 23. Qual é a história? Até funguei aqui que eu tô meio fanha, que eu tô meio com rinite. Mas enfim, vou contar aqui pra vocês. A gente tem um cara que é o Walter, um homem normal ali, enfim, vida normal. Ele é casado, tem um filho, enfim. Ele trabalha capturando cães de rua. A carrocinha. Trabalha na carrocinha. E leva uma vida relativamente tranquila. E aí, tudo muda quando a esposa dele encontra um livro chamado Número 23 e dá pra ele de presente. Nesse livro tem a história de um cara, um detetive, que é um sujeito perturbado, um sujeito paranoico, que ele começa a perceber que o número 23 aparece em todas as partes da vida dele. Então ele tá lendo esse livro e fala, nossa, que coisa. E aí, conforme ele vai lendo o livro, o Walter, vai ficando assustado, porque muitos detalhes da história que ele tá lendo no livro parece refletir na vida dele. E aí ele começa a desenvolver a mesma obsessão do personagem do livro, que é o quê? A porra do número 23. É meio que nem o Leonardo DiCaprio. Ele começa a ver 23 em tudo, ele começa a ver, enfim, fazer contas e dar tudo 23, enfim, ele começa a ficar biruleibe das ideias, assim como o personagem do livro. Essa paranoia vai crescendo, essa obsessão vai crescendo, e ele começa a achar que o número representa uma espécie de uma força inevitável, assim, uma coisa ligada ao destino e tal. Aí ele também começa a perder contato com a realidade, porque, pelo amor de Deus, né, começa a dormir mal, se afasta da família e mergulha completamente ali no livro. Quanto mais ele lê o livro, mais ele começa a achar que ele também pode fazer coisas ali do livro, porque o livro também envolve um crime. E o Walter começa a achar que ele pode cometer um crime também, que ele é esse cara capaz de fazer isso. A coisa vai ficando feia, ele decide investigar quem escreveu o tal livro 23. E ele descobre que o autor do livro escreveu essa obra como uma confissão disfarçada. E a partir daí eu não posso falar o que é, porque senão, né, seria spoiler. Não quero contar o final para vocês. Mas eu gosto de Número 23, primeiro porque deu uma quebrada no nosso querido Jim Carrey. Porque ele estava fazendo sempre o mesmo personagem, sempre as mesmas coisas. Aliás, eu queria dizer aqui que esse é o segundo filme de terror envolvendo obsessão que o Jim Carrey faz. Sim, ele fez aquele... O Pentelho. O Pentelho. O Pentelho também é um cara... The Cable Guy. The Cable Guy. É um cara obcecado. Tem também um final meio trágico ali, né? Mas o Cable Guy, ele não chega a ser um filme de terror, né? Ele já é... Mas tem um pezinho. Tem um pezinho, sim. O número 23 já tem um pouco mais essa proposta. Mas ele... Tem os dois, né? Esse já tem os dois pés. Esse tem os dois pés. Mas ele não foi bem aceito pelas pessoas, assim. Ninguém gostou. Ou será que ninguém queria ver o Jim Carrey fazendo um filme mais
sombrio, porque eu achei que ele tava ótimo nesse filme. Não é uma história que você fala, meu Deus, tem ali um plot twist e tal, mas é uma história ok. Eu realmente não entendi o hate que esse filme levou na época, mas eu acho que é um bom filme pra gente ver a versatilidade do Jim Carrey, que é um cara que é um excelente ator, brilhou na comédia, brilha até hoje, e cara, é impressionante, assim, a habilidade do sujeito. E aqui é mais ou menos o que a gente estava falando antes, né? Os fãs estavam tão acostumados com ele fazendo uma coisa que quando ele fez outra, o pessoal não aceitou. E o cara tá tentando seguir o trabalho dele, né? Abrindo os seus leques e tal. Eu achei bizarro, mas eu acho que é um filme que merece ser visto ainda, apesar de tudo. E então eu recomendo que vocês assistam Número 23, esse filme que saiu em 2007. Procurem. E ninguém entendeu a minha piada sobre o Leonardo DiCaprio, né? Do que... Não, eu achei que fosse alguma coisa daquele outro filme que ele fez também, que ele tava Biruleibe. Não é essa a sua referência? Não, é sobre as idades das namoradas dele. Ah, era disso. Faz muito sentido também. Ele é obcecado por esse número. Chegou, passou disso... Ele já... Não, acho que passou de 25, eu acho que pra ele é um problema. É 25? Ah, mas tudo bem, tá perto, 23 tá perto de 25. Quase ali. Quase ali. Fala teu último. Eu vou falar de números também. Vou falar de outro filme do Darren Aronofsky, que é Pi. Filme de 1998. Também conhecido com 3,14, que acompanha a história do Max Cohen, que é um matemático que é obcecado por encontrar padrões ocultos no universo. Ele ia se dar bem com o personagem do Jim Carrey aqui. E ele acredita que tudo na vida pode ser traduzido em números, né? Inclusive mercado financeiro, e talvez até Deus. Um pensamento curioso, né? Já vi muita gente falando que o universo todo é regido pela matemática, né? Então, acho que até, de certa forma, faz sentido. E ele vive isolado num apartamento todo bagunçado, né? Aquela coisa de gênio, né? Obcecado ali, um apartamento claustrofóbico, cheio de computador e tal. Ele tem dores de cabeça, ele tem uns episódios, uns surtos ali, cada vez mais graves e constantes e tal. E ele acaba encontrando uma sequência numérica misteriosa de 216 dígitos, veja bem, bem específico. E ele passa a ser perseguido tanto por empresários ali do Wall Street quanto por estudiosos da cabala judaica, que acreditam que aquele número que ele descobriu revela um nome secreto de Deus. Olha que bagunça, né? Que saroba, mas no final tudo tá bem amarradinho. E essa obsessão acaba destruindo a sanidade dele, ele começa a ter visões perturbadoras, ele sangra, ele tem surtos paranoicos e tal. E aí a gente não vou entrar nos finalmentes aqui do filme, mas essa obsessão vai se tornando cada vez mais difícil dele suportar, e essa perseguição, essa paranoia que ele vai se envolvendo ali, força ele a tomar atitudes cada vez mais radicais, cada vez mais drásticas, e aí o filme todo se desenrola. É um filme bem curioso, assim, é o primeiro filme do Aronofsky, ele tem uma estética bem indie, todo em preto e branco, com uma câmera não tão boa, digamos assim, sabe? Aquela filmagem mais suja e tal. Mas vale a pena para vocês verem assim, o começo da carreira do Aronofsky aqui, como ele era um baita de um cineasta, que eu não sei onde foi parar. Ele tá sumido, né? Não, ele não tá sumido, ele tá só fazendo tranqueira. O último filme dele eu assisti chama Ladrões. Ah, eu sei qual que é, com aquele menino esquisito, que não é esquisito, ele só é muito bonito, que me irrita um pouco. Nossa, que filme sem graça. Tem a Zoe Kravitz. Mas é que eu tava pensando que tem a Zoe Kravitz e tem o Matt Smith. Esse que o pessoal fala que é bonito, mas pra mim ele é um sujeito muito estranho. Talvez por ele não ter não tem lábios, ele é muito estranho. Tem alguma coisa na cara dele ali, eu não sei, não consigo. Ele fez esse, aí ele fez aquele A Baleia, que é um filme que todo mundo fala bem, mas eu acho um filme apelativo, um filme... Isso aqui, ele é uma mistura daqueles quadros... Se você pegar aqueles quadros de domingo que tem na TV aberta, que pega uma desgraça do momento e vai lá e cavoca e faz a pessoa chorar na TV, sabe? Sei, aqueles programas do Gugu. Isso, né? Aquele da Record lá, que tem eu esqueci o nome daquele cara. Pra mim é uma pegada dessa.
Eu chorei bastante na Baleia, tá? Mas é isso que você falou, ele é feito pra isso. Pois é, porque ele é feito pra isso. Ele é feito pra isso. Aí ele tem umas coisas boas. Tem o Cisne Negro, tem o Lutador, tem o Pi, tem o Requiem para um Sonho, que é uma paulada. Tem, que mais? Noé eu não assisti até hoje, mas dizem que é ok. Tem o Mãe, que não me desceu, mas muita gente gosta. Aí, de repente, não sei, simplesmente ele sumiu, começou a fazer uns filmes, qualquer coisa. Ele tem um filme da Fonte da Juventude, que é legalzinho também, A Fonte da Vida. Era um cineasta bacana. E, assim, quando ele vai pro terror, quando ele vai pra desgraça, mas com um pouco mais de história pra contar, sabe? Não só não só pra fazer chorar, não pra apelar, eu acho que funciona. Ele faz os filmes de terror bom, né? Você tem aqui o Pi, Ele faz. o Cisne Negro e o Mãe, são 3 filmaços. E se você forçar um pouquinho ali, Requiem para um Sonho tem algumas coisas bem assustadoras também. Tem a forma como ele é montado, né? Ele é meio forte, assim. E deu o Oscar pra Ellen, esqueci o sobrenome dela, mas deu o Oscar pra ela, assim, que faz a mãe do Jared Leto no filme. Ellen Burstyn, alguma coisa assim. É. Puta atriz foda ela. Foda. É muito bom. Ah, que pena, né, que ele tá meio... Fica o nosso apelo, volta Aronofsky. Hashtag volta Aronofsky a fazer desgraça, que você é bom nisso. Fazer desgraças sem apelar, sem querer fazer eu chorar só por... fazer que parece aqueles Quilos Mortais também, que eu acho que aquilo é uma apelação, né? Não sei, não gostei do tom. Entendo, não, eu consigo te entender nesse assunto. Você vê como a gente pega um atalho aqui nessa, que o GPS mandou virar à esquerda e a gente foi. A gente foi embora. Mas a nossa obsessão é filme de terror, e a gente sabe que a sua é também porque você está aqui. Então escreva nos comentários se a gente esqueceu de algum filme, se você quer falar de algum filme específico, qual desses filmes você gosta, qual é a sua obsessão, espero que seja uma obsessão sadia, tá? Saudável, ou seja, pés é saudável também, mas... Que vai vender o pack do pezinho agora? Não sei, isso não é uma propaganda, hein, gente, eu não estou ainda. É que tem gente que acha complicado, mas eu acho que até tudo bem. Não me incomoda tanto. Acho que tem coisa pior. Tem. Não me incomoda, não tem coisa pior. Tem. Eu já vi uma vez, tinha um programa no History, acho, ou no National Geographic, eu não lembro agora qual canal desses de documentários que era, chamava Tabu. Você já viu? Putz, eu sei que série é essa. Ele ficou na Netflix, sobre desvios, né? Sobre desvios. E tinha na Netflix, ficou na Netflix por um tempo. E eu nunca esqueço do cara que era obcecado pelo Muro de Berlim. Pelo Muro de Berlim? E ele fazia o quê? Ele queria voltar com o muro? O que ele queria fazer? Ele queria fornicar com o Muro de Berlim. Sim. Não, pera. Ele quer fornicar com o Muro de Berlim? Como é possível isso? Eu não sei. Com muita proteção para não se machucar. Nessas horas, é bom a gente não perguntar. É melhor não saber. Mas o programa culmina com ele. Ele comprou na internet um tijolo do Muro de Berlim, um pedaço, e conseguiu passar a noite com o seu tijolinho numa das guaritas do Muro de Berlim, realizando ali os seus desejos mais obscuros. Não é possível. Quando eu falo pra vocês que tem que vir um meteoro e acabar com essa merda, vocês acham que eu sou extremista. Mas vai que tem alguém obcecado pelo meteoro também. Deve ter. Que é isso que eu quero. Porque depois dessa, não tem como salvar a humanidade. Sim, tinha um cara que era obcecado pelo Fusca também. Acabou isso aqui, cara. Isso aqui acabou. Isso aqui, é uma vergonha. É uma vergonha. Isso aqui acabou. Somos uma vergonha para a galáxia. Você imagina um ET olhando lá e pega o cara na guarita do Muro de Berlim com um tijolo? Eles vão embora na hora, não vai fazer contato. A gente passa muita vergonha. Tipo, os ETs devem olhar pra gente e falar, nossa, que espécie merda. Olha que bosta que eles fazem. Sabe aquele, vamos, tesouro, não se junte com essa gentalha? Exato, aí pega e vai embora e larga nós aqui. Eu falo pra vocês, tem que vir destruir essa bosta. Por muito menos mandaram um aqui pros dinossauros, aposto que eram... Os dinossauros não estavam furunfando com tijolo. Aposto que eram muito mais legais que a gente. Não estavam tomando detergente. Nossa, e tem isso também, né? Pelo amor de... Que vergonha. Olha, depois dessa vergonha, eu me despeço de todos. A gente volta semana que vem com mais um Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo.
Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.